Abre comigo em Salmo 25. Achei ele, está aqui. Salmo 25. Escrito por quem? Por um santo homem de Deus. Glória a Deus. Salmo de Davi. Irmãos, quem pecou mais, Davi ou Saul? Quem pecou mais, Davi ou Saul? Quem? Tem certeza? Sabe o que Deus está querendo gerar nessa congregação, irmãos? Convicção. Irmãos, povo sem convicção não herda a terra prometida. Nós precisamos gerar convicção. Quem pegou mais, Saul ou Davi? Davi pegou muito mais. E daí na nossa mente carnal, terrena, caída, fica difícil entender como é que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Será que ter um coração segundo o coração de Deus somente é ser como Deus queria que ser? Ou também conhecer o coração de Deus? E esse homem, pecador, escreve o Salmo 25. Vamos ler o versículo 14 a 18. Quem achou? Ele começa assim no versículo 14. O segredo do... Onde é que tu guarda os teus segredos? Aonde? No coração. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor tem segredos. O Senhor tem segredos que Ele guarda no seu coração. E Ele revela para alguns. Davi conhecia os segredos do Senhor. Davi conhecia um segredo que mesmo merecendo morrer, se tu confessasse o teu pecado, tu não morrer. Saul não conhecia esse segredo, irmãos. Amém? Para ele era algo obscuro. Então Davi escreve: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu segredo do coração de Deus. Qual será o maior segredo do coração de Deus? Qual foi o segredo que Deus guardou por mais tempo, irmãos? Jesus. Se a gente for olhar cronologicamente o tempo só da criação do homem, fora a eternidade, vamos ficar só com a criação, 4.000 anos. O Senhor cria o jardim, coloca o homem no jardim para cultivar o jardim. E Cristo fica 4.000 anos o quê? Escondido no coração de Deus. E algumas sombras do bem futuro, a qual diz em Hebreus, começa a aparecer. Davi conheceu o segredo de Cristo. Amém? Quando Natan falou que ele iria morrer, ele demonstra o quê? Arrependimento, confissão, e ele é o quê? Perdoado, mesmo estando debaixo da lei. Porque quando nós tememos ao Senhor, e tu vai entender o que é temor daqui a pouco. Irmãos, temor não é não pecar. Temor é amar. Amém? Aí Davi diz que quando o coração, quando o segredo do Senhor é revelado, o Senhor faz um concerto conosco. Amém? O Senhor faz um concerto. E qual é o concerto que o Senhor fez conosco na revelação do Filho? Agora nós somos o que também? Filhos de Deus. Paulo disse: a qual nós não recebemos um espírito de escravidão, nós recebemos espírito de adoção.
pelo qual nós clamamos, Abba. Irmãos, nós recebemos de graça um espírito de adoção. Através deste, nós clamamos, papai, papaizinho. Amém, irmãos? Tu crê que Deus tem um concerto contigo? Sabe como é que se teme corretamente? Sabe como é que se teme a Deus corretamente? Amando Ele totalmente. Amém? Irmãos, Davi pecou. Mas ele amava a Deus totalmente. Sim ou não? Irmãos, quando o profeta Natan chega e diz, Davi, o teu pecado está perdoado. Davi dá um glória a Deus, certo? Provavelmente ele fala, glória a Deus. Aí, só que daí Natan começa a relatar a consequência daquele pecado. Vai acontecer isso, só coisa ruim. Tua casa vai ficar dividida, o teu reino será tirado de ti. Davi só fala uma coisa: não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Isso é temor. Isso é um temor correto, irmãos. Amar a Deus mais do que tudo. Mais do que o reino, mais do que o cargo, mais do que o ministério, mais do que o culto, mais do que o cônjuge. Quem quer temer corretamente? Só que assim, irmãos, é um caminho sem volta. Depois que tu conseguir, tu não volta mais. Por que volta e meia tu pensa em desistir e não desiste? Não acontece isso contigo às vezes? Se talvez tu já tenhas conseguido amar o Senhor totalmente, e às vezes por não entender, nós entramos em alguns conflitos. Irmãos, quando tu se coloca nesse lugar, tu não consegue mais sair dele. Por isso que quando tu tropeça, tu levanta. Quando tu erra, tu confessa. Quando tu sente medo, no outro dia tu acorda cheio de coragem. Quando tu começa a achar que tu pode, tu se lembra, não, tu não pode, mas ele te quer. São tantas verdades, irmãos. Tantas verdades que nos vêm. Só que nós temos que entender, só ler um versículo, calma aí. Nós temos que entender uma coisa. A verdade não é uma coisa. A gente fica tratando a verdade como coisa. O que é a verdade? A verdade é uma coisa que tu conhece. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E alguns ficam perguntando, pastor, afinal qual é a verdade? Se eu não me engano, está em João 14. Eu sou o caminho ao Pai. Eu sou a verdade sobre o Pai. Eu sou a vida. Pai. Amém, irmãos? A verdade não é uma coisa. A verdade é uma pessoa. Nós precisamos conhecer a verdade da pessoa de Cristo. Amém? É nisso que se baseia o concerto que Deus faz com aqueles a qual o seu coração é revelado. E Jesus falou, eu sou o caminho ao Pai. Eu sou a verdade sobre o Pai. Irmãos, amor é sentimento? Amor é um sentimento? Vocês não aprendem nunca, irmãos. Não. Amor é o quê? Não. Irmãos, amor não é decisão, amor não é sentimento, amor é uma pessoa. Por
Por isso que às vezes tu não ama, porque tu não conheces a pessoa de Deus. Paulo disse, olha, a profecia vai passar, língua vai passar, fé vai passar, esperança vai passar, só uma coisa não vai passar, o amor. Porque Deus é amor. Irmãos, amor não é uma coisa, amor é uma pessoa. Cristo é a verdade do Pai. Cristo é a verdade do que é amor. A Bíblia diz, olha, pela uma pessoa legal, talvez alguém se anime a morrer no lugar, que não sou eu. Talvez pela minha filha morreria. E pare por aí. Pela minha esposa também, senão eu vou viajar todos. Mas eu tenho que estar muito apaixonado aqui. Então a Bíblia diz, talvez pelo um justo, alguém teria coragem de morrer, irmãos. Agora, a verdade sobre o Pai o quê? Amor. A verdade sobre a pessoa do Pai veio e morreu pelos pecadores. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aí, como foi falado no começo, a gente acha que tem que dizer, tu és bem-vindo aqui. Eu vou te perseguir até te encontrar. O perdido aqui é eu e tu, não ele. É ele que veio nessa noite nos perseguir mais uma vez, para ver se te encontra. Amém, irmãos? Foi ele que foi no Éden e falou, Adão, onde é que tu estás? Amém, irmãos? O homem pecou, alguém em pecado não vai atrás de Deus, ele se esconde de Deus. Aí Deus vai até Adão e encontra Adão, sim ou não? Ele estava escondido. E a voz de Deus foi até onde ele estava. E falou, Adão, o que está acontecendo? Ele falou, Senhor, eu vi que eu estava nu. Irmãos, Deus via ele pelado todo dia. Sim ou não? O que Deus pergunta para ele? Adão, quem é que tu anda ouvindo? Sim ou não? Irmãos, quando nós pecamos, ou se tu ainda não entregasse a tua vida a essa verdade, se o perdão dos teus pecados não estão pagos, Deus ainda assim é o teu Pai. Sabe o que tu perde? Tu perde o paraíso, o jardim das delícias. Pastor, eu estou gostando desse negócio aí. O senhor é daqueles que tudo pode? Não, não sou daqueles que tudo pode. Lá no jardim, irmãos, tinha uma árvore que era proibida tocar. Amém? No jardim dos prazeres, no convívio com Deus, é prazer, é alegria. Mas tem coisa que não pode tocar. E continua não podendo. Amém, irmãos? Agora Deus vem e confronta o homem. Deus pergunta para ele, quem te falou que tu estavas nu? Deus vinha todo dia, irmãos, e ele estava nu. Só que era a voz de Deus que ele ouvia. Qual é a voz que tu continua ouvindo já sendo filho? Tu foi eleito nele. Amém? Quando nós ouvimos a voz do diabo, irmãos, ele fala que tu não merece. O que representa a nudez? Vergonha, separação de Deus. Adão estava nu ou não estava? Nós somos ou não somos vergonha? Mas uma roupa nos foi feita, irmãos. Amém? Um cordeiro, irmãos, um cordeiro foi imolado. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Cristo é a verdade do amor do Pai. Mas para nós entendermos esse segredo guardado no coração de Deus, nós precisamos amar a Deus.
Eles falam, Senhor, qual é o mandamento? O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti. Irmãos, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós conhecemos o coração de Deus. O coração de Deus é amor. Versículo 15. Os meus olhos estão continuadamente no... Isso é amor ou não é amor? Presta atenção. Davi fala, os meus olhos estão continuadamente no... Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou certinho? Porque eu faço tudo certo? É isso que está escrito aí? Pois ele tirará os meus pés da rede. Amém, irmãos? Ele temia o Senhor corretamente, porque ele amava o Senhor mais do que tudo. Ele diz, os meus olhos estão no Senhor, porque só o Senhor pode tirar os meus pés do laço. Só o Senhor pode tirar os meus pés do engano. Olha para mim, ele fala para Deus, olha para mim e tem o quê? Piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Versículo 18. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Talvez essa vai ser a noite que tu vai decidir amar o Senhor totalmente. Mas uma das coisas que te impede de amar o Senhor totalmente é não ouvir o Senhor. Pare nessa noite de ouvir a serpente, o diabo, Satanás. Se ele te mostrar nessa noite que tu estás nu, tu diz para ele, não tem problema. Uma veste me foi comprada. E quando as irmãs cantavam, não há nada mais belo para olhar, não vou tentar cantar, só vou falar. Não há nada mais belo para olhar. Me veio, não sei qual é a imagem que veio para ti, para mim veio uma. Para mim veio a cruz vazia. Cada um de nós temos uma. Talvez a tua é ele sentado no trono. Para mim a imagem mais bela para se olhar, irmãos, é a cruz vazia. Glória a Deus. Abre em Lucas capítulo 24. Eu vou tentar ler e não chorar. Eu sempre choro quando eu leio essa mensagem, essa passagem. Glória a Deus. O Evangelho é loucura, sim ou não? O Evangelho é loucura. O homem se abraça, o homem chora. Eu não vou falar quem, mas semana passada o irmão falou assim, pastor, é o irmão que fica mandando áudio o dia inteiro. Eu digo, eu respondo ou não respondo? Se eu responder, vai mandar mais um de 5 minutos. Brincadeira, irmão. Ninguém olha pro John. Ele falou, pastor, eu estava lá na adoração e Deus me constrangeu a dar um abraço no Raul. Agora vocês vão ver. Ele falou, eu não vou abraçar, isso é muito gay. Isso é muito gay. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Isso é a pregação da cruz de Cristo, irmãos. O irmão Sergipe entrou ali e veio na minha direção. A gente tem pouco contato. E eu senti que ele veio e queria me dar um abraço. Isso é muito bom, irmão. Isso é o Evangelho, isso é a cruz. A gente não precisa se conhecer, a gente não precisa ter afinidade, a gente não precisa gostar das mesmas coisas. Só que a gente tem o mesmo Pai. Sabe, o mesmo Espírito que fica gritando dentro de nós, que nós somos adotados. É isso que nos liga. A loucura da pregação da cruz de Cristo. Lucas 24. Você sabe onde é que ele estava?
Quantas vezes nós nos perguntamos, onde é que Deus está? Onde é que Ele estava quando? Onde é que Ele estava quando eu caí? Onde é que Ele estava quando eu pequei? Onde é que Ele estava quando eu acertei? Onde é que Ele estava quando não deu certo? Onde Ele estava quando eu quase morri? Amém, irmãos? Jesus diz, olha, meu pai trabalha até agora, eu também. Sabe onde é que Ele está sempre, irmãos? Trabalhando. Quando dá errado, Ele está trabalhando por ti. Quando deu certo, Ele está trabalhando por ti. Nós vamos entender e aprender, irmãos, que Ele está sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Lucas 24. Um pouquinho mais alto aí, irmão. Começa com o balanceio. Lucas 24, 13. Quem achou? E eis que no mesmo dia iam dois deles, dois discípulos. Eles iam para uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estádios. O nome da aldeia era, só para ver se vocês estão aí, Emaús. E os dois iam conversando entre si. E o assunto deles era tudo que tinha. O assunto deles, irmãos, era a crucificação. A prisão do Senhor, a crucificação. Eles estavam falando sobre aquilo ali. E aconteceu que eles indo falando entre si e fazendo perguntas uns aos... O que tu imagina que eles perguntavam uns aos outros? Eu creio que no original está escrito, e eles iam questionando uns aos outros. Porque eram perguntas sem respostas para eles. Eles não perguntavam esperando uma resposta. Eles estavam o quê? Questionando. O que deu errado? Aonde está ele? A última imagem que eles tiveram foi ele crucificado. Se eles ficaram mais tempo tirando o corpo, e se eles eram mais ousados vendo o corpo sendo levado e colocado em uma sepultura, uma caverna. E eu creio que o questionamento, enquanto eles iam voltando de Jerusalém até a aldeia, eles iam se questionando, querendo saber aonde estava ele. Versículo 15 aí. Depois da vírgula. O mesmo se aproximou e ia junto. Irmão, sabe qual é o Jesus que vai te receber nos ares? É o mesmo. Eu não sei qual é a figura que tu tens de Cristo, a imagem que tu tens de Cristo. O mesmo que caminhou sobre a terra, o mesmo que foi crucificado. Pastor, o corpo é diferente? O corpo é, mas ele é o mesmo. Como é que vai ser a tua vida na eternidade? Tu vai ser o mesmo, só vai ter um corpo que não fica doente, não morre, não sente saudade, não chora. Amém? Às vezes que o mesmo Jesus, agora estavam questionando, onde é que ele está? Começou a caminhar do lado. Eles convidaram ele para vir. Eles falaram, ele seria tão bem-vindo em nosso meio. Não. Amém, irmãos? Nós precisamos crer na promessa. Ele falou que onde tivesse 2 ou 3, ali eu estaria. Pronto. Isso é a verdade. Mas a verdade não é que ele falou que ele estaria. A verdade é o amor do Pai. É por isso que ele está. Essa é a verdade. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para não conhecer.
O questionamento, irmãos, o questionamento fecha os nossos olhos. O questionamento do amor, da cruz de Cristo, faz com que os nossos olhos permaneçam fechados e nós não conseguimos identificar. E sabe o que é o pior do que não identificar o Senhor? É não identificar quem está do teu? Amém? Pastor, eu achei que era dentro. Irmãos, lado é no sentido de estar te ajudando. Ele é teu companheiro. Não são os companheiros que andam do lado? Sim ou não? É companheiro que anda do lado. Versículo. Se alguém dormir, eu vou chamar pelo nome. Nessa vez vai cansar. E Jesus disse. E Jesus puxou uma conversa com eles. Só eu acho isso maravilhoso. E Jesus disse: que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vocês? E por que vocês estão tristes? Veja que interessante. Irmãos, Jesus não encontrava motivo algum para eles estarem tristes. Mas ele sim. Versículo 18. E respondendo um dos dois, a qual o nome era Cleopas, disse: és tu um peregrino? Tu está de passagem por aqui em Jerusalém? De onde tu vens? Onde é que tu estava? Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Ele fala: onde é que tu estavas? Veja, irmãos, o mesmo Jesus que foi crucificado e ressuscitou, conversava com? Estava do lado deles. E eles estavam perguntando para Jesus onde é que ele estava, que ele não sabia. Irmãos, ele sabia, é nós que não entendemos. Ele sabe, é tu que não entende. Então por que nós ainda choramos porque nós não entendemos? Por que nós ainda questionamos porque nós ainda não entendemos a cruz? Versículo 19. E Jesus perguntou: quais coisas aconteceram? Me conta, quero saber. E eles lhe disseram: as que a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E eles continuam, irmãos. Eles continuam pregando para Jesus. Quantas pessoas aqui continuam pregando para Jesus? Jesus vem e prega para ti. E tu prega para ele: não, eu não. É para outro. Jesus vem, caminha contigo e pergunta por que tu estás triste, aflito, por que tu estás questionando. Amém, irmãos? E tu fica pregando para ele. Lembra da Marta? Jesus chega em Betânia e a Marta fala: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria? Jesus fala: Marta, eu estou aqui. Jesus fala: Marta, se tu creres, tu verás a glória. E Marta diz: ah, Senhor, se tu estivesses aqui. A Marta queria que ele estivesse antes do acontecimento, mas ele chegou no momento que Deus tinha estabelecido. Amém? O dia de Deus para a nossa vida é hoje. Mais uma vez, hoje, nós temos a oportunidade de conhecer a verdade sobre o coração do Pai. Onde é que ele estava, irmãos? Onde é que ele estava aqui nesse cenário?
A vez que ele deu uma voltinha até no inferno. Ele desceu às regiões baixas, irmãos, da terra. Ele tomou da mão do diabo a chave. Era lá que ele estava. Se eles tivessem esse entendimento, eles estariam tristes ou estariam comemorando? Eles iam de Jerusalém a Emaús, irmãos, pulando num pé só. Nessa hora Jesus está lá tirando a chave da mão do carcereiro que iria me prender. Deus. A gente precisa parar de questionar. Não é porque as coisas não estão acontecendo que ele não está trabalhando em nosso favor. Deixa ele começar a pregar para ti. Para de pregar para ele. Quando algo queimar dentro de ti, acredite. Essa congregação precisa começar a criar convicção de quem ele é. Glória a Deus. Abre comigo 1 Samuel, capítulo 16. A verdade é algo? Uma pessoa. A verdade é alguém. A verdade é Cristo. O amor é sentimento? Não, nem decisão, irmãos. O amor é alguém, é o Pai. Amém? Cristo é a verdade do Pai, do amor. 1 Samuel 16. Eu sabia que esse negócio ia ter sido colocado na hora de um jogo, me disse. 16. Quem acha que eu tenho medo de vir pregar? Eu tenho. Muito. Eu tenho mais medo quando a mensagem assim é considerada por nós boa, sabe? A gente considera a mensagem boa. A de domingo não foi boa, né? Bom é comer pizza, irmãos. Foi maravilhosa. Aí eu digo, Senhor, a minha carne diz assim, de onde é que vai sair outra? Aí a graça diz, o mesmo lugar que você desce. Mas ainda assim a gente insiste em ficar com medo. A nossa carne é no espírito, irmãos. Mesmo que tu venha com medo, crie convicção no espírito. No mesmo lugar que saiu a primeira, irmão, vai sair a outra. Glória a Deus. A vez que ele é fonte e inesgotável. Quer ter medo? Tenha, mas crie convicção. Ele é apesar de ti. Ele é em ti, apesar de ti. Os segredos do coração do Senhor, irmãos. Aí sim, só para aqueles que eu temo. E como é que eu temo Ele corretamente? Como? Para ficar gravado. Amando Ele totalmente. Deus quer muito de ti. Ele quer tudo. Alguns já ouviram, esqueceram, outros não ouviram. Parece que a palavra tudo fica pesada, né? Poxa, Deus quer tudo. Irmãos, se Ele pedisse muito, aí sim ia ser difícil. O jovem rico tinha muito para dar, mas Deus queria tudo. Ele não deu, ficou de fora. Aí Pedro ainda não entendia a verdade do amor de Deus. Ele falou, meu Deus, se é assim, se quem pode dar muito, Jesus falou que o rico dificilmente vai para o céu. Pedro falou, se é assim a condição, quem pode dar muito não vai. Ele falou, quem dera nós.
que nem pescador não são mais, né? São desempregados. Glória a Deus. Eu não vejo a hora de ficar desempregado, irmãos. Não vejo a hora de ser desempregado. A Vera já ficou brava lá atrás. Eu não vejo a hora de ficar desempregado, irmãos. E virar realmente um pescador de homens. Aí Jesus olha para o Pedro, irmãos, e fala: olha, Pedro, aquilo que é impossível ao homem é possível para... É só dar tudo. Esses homens deram tudo, irmãos. Qual era o tudo do Pedro? A rede, o barco, o pai, a mãe. Deu tudo. É muito mais fácil, irmãos. Por isso que é o que Deus nos pede. Dá tudo. Porque o teu tudo é aquilo que tu possui. Agora, se fosse muito, talvez, com certeza, nenhum de nós alcançaríamos a expectativa de Deus. 1 Samuel 16, quem achou? Amém. Versículo 6. Vamos falar mais um pouquinho do Davi. Eu ia falar do Daniel hoje, mas vou deixar para outro dia o Daniel. Quem gosta da história de Daniel? Amém. Levanta a mão quem gosta da história de Daniel. Gosta mesmo? Se comprometesse. Quantas vezes tu já leu o livro dessa história? Uma. Dá para ver que tu gosta. O Rodrigo deu 5, eu acredito. Tá vendo, irmãos? Como a gente ama o Senhor acima de todas as coisas. Tá vendo? Às vezes alguém que é mais pecador que tu já leu 10 vezes. A gente atrela não pecar com amar a Deus, irmãos. Temor a Deus. Não. Amar a Deus, irmãos, é outras coisas. Aí a gente gosta da história do Daniel, só que a gente não lê, né? A gente quer que alguém conte para nós. Versículo 6. Qual fala do Davi? Quem gosta da história do Davi? Ninguém vai levantar a mão agora. Vocês são espertinhos. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente, olha a convicção, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quem foi que falou isso? Samuel, um profeta. Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé e ele fala: olha, lá naquela casa tem alguém que eu escolhi que será o meu ungido, será rei sobre o meu povo. Colocarei meu espírito nele, ele guiará o meu povo. Ele terá um coração segundo o meu, ele vai conhecer os meus segredos. Qual foi o erro de Samuel, irmãos? Ele era profeta, Deus falava com ele. Tanto que Deus mandou ele ir, ele... Qual foi o erro dele? Por um momento ele atentou às coisas da terra. Olha que ele viu o Eliabe entrar, ele falou: meu Deus, é esse homem. Que homem? Quantas vezes tu já fez isso? Às vezes tu é ungido, mas tu é ruivinho, feinho, tá lá cuidando das ovelhas, nem foi sentar na mesa. Aí tu olha e diz: que homem, que mulher. Eu não faço isso que eles fazem. Meu Deus, eu queria ser assim. Olha só, ele nunca erra. Que homem. É do exército de Saul. E Samuel, por algum instante, irmãos, esqueceu de quem é Deus. Esqueceu da sua mãe era estéril. Amém? Esqueceu que ainda uma criança Deus começou a falar com ele. Esqueceu que ele ainda sendo uma criança acordou ele de madrugada e mandou ele entregar um recado para o sacerdote Eli, que Deus ia matar ele. Amém, irmãos? Por algum instante ele esqueceu.
que não era da linhagem sacerdotal. E Deus escolheu ele. Escolheu uma estéril para gerar ele. Ele fala, com certeza esse é ungido. Nunca tive uma missão tão fácil. Aí no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes, não preste atenção para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho o quê? A gente às vezes passa despercebido algumas coisas. Davi era ungido naquela casa? Não. Mas porque os seus outros 7 irmãos foram rejeitados. A lei dizia que era do mais velho para o mais novo. Irmãos, Deus precisou rejeitar um a um, até chegar a vez do Davizinho. Amém, irmãos? Eu tenho insistido com alguns irmãos aqui, eu digo, é o coração que Deus olha. Amém, irmãos? Eu devo orar mais que todo mundo, eu devo jejuar mais que sempre. Mas alguns dizem, ai pastor, eu acho que não vai acontecer porque eu não consegui orar. Eu não consegui jejuar. Irmãos, Deus olha por orar. Davi não conseguiu resistir a Betseba. Que coisa, hein? Amém, irmãos? E sério, eu não estou mais preocupado se tu vai começar a pecar por causa disso. Vai em frente. Amém? Não tem nada a ver, irmãos, com liberdade para pecar, irmãos. Mas alguns de nós ainda não conseguimos nem nos sentir perdoados. O que vem primeiro? Parar de pecar ou ser perdoado? Ser perdoado. Se perdoar, porque Ele já te perdoou. Aí Deus fala, olha, eu tenho rejeitado. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha o coração. Irmãos, Davi tinha um coração com 2 características muito fortes: fidelidade e mente coletiva. Foi servido um banquete. Davi não foi convidado para o banquete. Deus fala para Samuel, ninguém come enquanto o ungido não chegar. Ninguém senta à mesa enquanto eu não ungir o meu escolhido. Aonde estava Davi, irmãos? Cuidando das ovelhas do seu pai, fidelidade. Cuidando das coisas da família, mente coletiva. Amém? Eu anotei aqui que eu não sei tudo de cor. Eu ia dizer que eu quero saber sim, mas eu ainda não sei. Perdi. Que coisa. Mas vamos achar. Quem tem mais 10 minutinhos aí? Amém. Se eu não me engano é 2 Samuel 5. Depois nós vamos voltar para cá. Se eu não achar, não está mal. Achei. 2 Samuel 5. Se alguém quiser achar que eu não deveria, mas vai que tu acha que eu quero dar Miguel, depois tu olha aqui se eu anotei ou não anotei. 2 Samuel 5, versículo 12. Nós já saímos lá do dia que ele vai ser ungido e ele já se transformou um rei. Ele vai pegar depois. Lá com a Betseba. Versículo 12 diz assim, ó. E Davi tem. Sabe por que o diabo não tirou o reino de Davi? Ele ficou um tempo sem, ou não ficou? Castigo, irmãos, educativo, não punitivo. Tem uma palavra no YouTube sobre isso.
Castigo educativo é uma coisa, punitivo. Se tu acha que tu está sendo punido por Deus, espera o dia da ira para tu ver o que é a punição. As coisas que Deus te tira ou se cala é educação. Castigo educativo. Os apóstolos escreveram, irmãos, que tem um dia para punir. O dia da ira do nosso Deus. Sabe por que o diabo não tirou o reino do Davi? Ou Deus não tirou o reino dele? Porque ele entende. Lembra a parábola da semente? Aquele que não entende a palavra vem o maligno e arrebata. Davi entendeu que o Senhor confirmou ele rei sobre Israel. Porque ele era um cara? Porque ele era forte? Porque ele matava todo mundo? Estabeleceu ele e exaltou o seu reino por amor do seu povo. Amém? Eu digo, Senhor, nem que hoje seja pelo amor do povo, mas me dê uma palavra. Amém. Amém, irmãos. Se um dia Deus se estabeleceu alguma coisa, um pregador, um adorador, um limpador de banheiro, não sei, tenha a convicção que tu vais fazer bem feito. E Ele vai estabelecer e vai exaltar o teu ministério, o teu serviço, irmãos, por amor do povo. No dia que nós perdemos isso, nós nos perdemos. Deus olha o coração. Irmãos, quem é que já foi orar? Tu não está muito legal assim, tu fez, né, coisa errada, aí tu vai orar. Aí tu faz cara de triste para Deus. É engraçado, não é? A gente vai orar e faz cara de triste, amor. Tem que até chorar. E Deus deve balançar a cabeça. Né? E dizer, eu estou vendo teu coração. Tu não queria chorar. Tu não queria fazer essa carinha de triste. Amém, irmãos? É a nossa carne. Conhecereis a verdade vos libertará. Alguém morreu por ti. Essa é a verdade. Mas não é a verdade dele, é a verdade do Pai. Eu sou a verdade do Pai. Davi era fiel, irmãos. Davi tinha uma mente coletiva. Ele falou, eu entendi porque eu sou rei. Porque Deus tem um povo e Deus ama o seu povo. Volta lá para Samuel para a gente encerrar. Alguém pode dizer, pastor, esqueceu do título? Não, irmãos, é o mesmo título, é a mesma mensagem. Primeiro Samuel 16, versículo... Deixa eu achar aqui na minha bagunça. 10. Horas ainda, tá cedo. Quem achou? Amém. Assim, Samuel, irmãos, ei, o problema não é errar, o problema é teimar, tá? Samuel errou ou não errou a primeira vez? Deus falou, Samuel, Samuel. Ele falou, eis-me aqui. Eu não olho como tu olha, eu olho por a. Ele falou, tá bom, já entendi, desculpa. Que coisa, hein? Pisei na bola, desculpa. Imagina a frustração do Eliúde quando ele falou, ouviu que era ele, depois Samuel falou, não é tu não, Deus te rejeitou. Irmãos, nós precisamos voltar, nós temos que ter coragem para voltar atrás quando nós erramos nas nossas convicções. Eu estava conversando no começo com uma irmã sobre dízimo. Irmãos, eu fui dizimista há muito tempo. Quando falaram para mim que dízimo era mentira, eu falei, meu Deus,
Vou ter que admitir que eu fui errado, que eu fui enganado, que eu olhei como os homens vê? Depende. Se tu quiser continuar recalcitrando contra os aguilhões, sim. Samuel aprende, irmãos. Aí no versículo 10 diz que ele fez passar, assim fez passar Jessé, por ordem de Samuel, os seus 7 diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Veja que Samuel não estava entendendo o mistério. Talvez Samuel estava pensando, onde é que Deus estava quando ele escolheu essa casa? Passaram todos e Deus rejeitou todos, ele falou que era daqui. Irmãos, tentaram ou não tentaram esconder o Davi? Sabe, quando eu olho para o meu passado, para a minha história, irmãos, quando eu vejo a minha filha cantando aqui, tocando, tentaram me esconder, mas Deus me encontrou. Tentaram te esconder. Tudo que aconteceu, irmãos, estava lá o Davi esquecido. O próprio pai da terra tinha esquecido ele. E Samuel fala: acabou os jovens? E o pai disse: ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, o Samuel a Jessé: manda chamar o menor. Portanto, não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxeram. E ele era ruivo, ele era bonitinho de semblante, meigo, delicado e de presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge ele, porque este mesmo é o que eu escolhi. Tu tem essa convicção? Tem essa convicção que Deus te escolheu justamente porque tu é o menor? Tu tem essa convicção que tudo conspirou para que tu permanecesse escondido? Irmãos, as coisas não vão acontecer enquanto o Senhor não te encontrar. Tu tem que ter essa convicção contigo. Amém? Não depende de nós. Depende dele. Depende dele ter te elegido nele. Amém, irmãos? O Senhor veio para os loucos, veio para os que não são. Mas às vezes nem nós acreditamos nisso. Nem nós conseguimos acreditar nessa verdade do amor de Deus. Pare de temar nessa noite. Eu creio que Deus está falando contigo como falou com Samuel. Irmãos, Deus falou com Samuel naquela noite. Samuel aprendeu algo que ele não sabia. Deus falou: Samuel, eu não olho como os homens olham, eu olho o coração. Foi Samuel que escolheu Davi, irmãos. Ele só mandou passar na frente dele. E aquele que sonda os corações confirmaria: é este. Irmãos, já está acabando. Quando passou o sétimo, falaram para ele que era sétimo. Quando passou o sétimo, ele poderia ter caído em tentação e dado um jeitinho para Deus não errar. A gente às vezes quer ajudar Deus, sim ou não? Samuel podia ter tentado ajudar Deus para não passar vergonha. Ah, é o sétimo, eu vou ungir o sétimo, porque não tem mais nenhum. Não. Ele perguntou: a única coisa que pode estar errada é que tem algum escondido. Porque Deus não erra na sua eleição. Deus não errou de trazer aqui.
Deus não está errando por estar te usando. Deus não está errando em estar querendo te convencer que Ele tem algo contigo. Que Ele quer te ungir. Vemos. Eu não tenho dúvida que alguns de nós aqui ainda não permitimos que o Senhor sonde o nosso coração. Alguns de nós, irmãos, ainda têm a mesma visão de Adão quando ele caiu. Sabe o que o pecado faz contigo? Ou as tuas obras de justiça fazem contigo? Faz com que tu olhe Deus a partir da tua perspectiva. Foi por isso que Adão se escondeu. Ele nunca tinha escondido Deus antes. Porque antes ele entendia que ele tinha sido tirado de Deus. Agora, quando ele cai, ele se esconde. Porque ele começa a olhar Deus pela sua perspectiva. Irmãos, nós temos que olhar Deus pela perspectiva de... Qual é a tua perspectiva? Qual é a minha perspectiva? Está lá em João capítulo 1. Aquele que diz que não é pecador, mente. Essa é a minha perspectiva. Somos ou não somos pecadores? Se nós olharmos da nossa perspectiva, nós fugimos ou não fugimos de Deus? Agora a Bíblia diz que Ele é amor. Se nós olharmos da perspectiva dele, irmãos, nós vamos cada vez mais perto dele ou não? E Paulo diz que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, segundo aquilo que reflete em nós, aquilo que nós contemplamos do Senhor. Fica de pé, fazendo favor. Posso ler uma última passagem? Amém. Tem certeza? Glória a Deus. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu gostaria da presença do nosso tecladista oficial aqui na frente. Mas pastor, ele chegou agora. Eu quero a presença da Márcia aqui na frente. Vou exortar eles na frente de todo mundo agora. Brincadeira. Nós vamos cantar aquele louvor que não deu certo naquela hora. Meu irmão, se tu não chorar nesse louvor, não sei mais como que fazer para te ajudar. Glória a Deus. Eu vou ler essa passagem, os irmãos vão ministrar. Para quem que é o louvor mesmo? Para quebrantar o teu? Ele já está aqui. Ele já? A Bíblia chama ele de Emanuel. A palavra Emanuel, de onde significa Deus conosco. Amém? Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Amém. Ele está trabalhando nesse momento. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que também é uma pessoa, por isso que tu não sente, tu conhece. O que tu sente é o vento. O que tu sente é o poder, o calafrio. O Espírito de Deus tu não sente, tu conhece, porque é uma pessoa. Amém? O Espírito é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Pai é uma pessoa. Relacionamento. O Espírito de Deus se movia sobre a face das... O que havia sobre a terra, irmãos? Caos e trevas. Escuridão. Talvez é o cenário da tua vida. Uma vida sem forma e vazia. Trevas. E veja, irmãos, que o Espírito de Deus estava ali, estava ou não estava? Esperando o momento para agir. Mas o que havia naquele lugar era o quê? Treva. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, enquanto a palavra, o verbo não entra em ação, tua vida é treva e o Espírito está ali.
Treva e Espírito de Deus convivendo junto. Esperando a palavra, irmãos, entrar em ação. Versículo 3. E chegou o dia que Deus disse: haja e houve. Aleluia. Irmãos, Deus não criou o sol nesse dia. O sol foi no quarto? O que nós precisamos aprender com isso? Que não são as coisas da terra, não são as coisas criadas que vão gerar luz em ti. É a palavra de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso adquirir para ter luz? Para sair das trevas? Tu só precisa permitir que a palavra entre em ti. E a palavra é o Filho. Amém, irmãos? No primeiro dia, irmãos, Deus falou: haja luz em meio às trevas. E a Bíblia diz que naquele momento houve luz.